Eu vou falar um pouco aqui porque vai ficar gravado, né? Então, para o pessoal que vai ver depois, falar um pouquinho das referências que eu vou usar, já que a gente está no começo aqui e não chegou ninguém ainda. Vou usar o livro de Martin Chavarria, o La Praxis. Boa noite, Ana. Eu tô fazendo os comentários aqui porque vai chegando mais gente, então os comentários eles vão ficando gravados. Boa noite, professora Amanda. Boa noite, Rudolf Ares Brasil, Ítalo, Sirlene Marques, minha mãe. Então eu estou fazendo alguns comentários porque, como fica gravado, então fica, vamos dizer assim, fica aproveitável o começo também para quem for ver depois. Então estou procurando aqui uma parte aqui que é um trecho sobre a Fortaleza que eu quero trazer aqui. Bruno Vieira Diniz também vai ser uma das referências. Basicamente, vamos dizer assim, parece que são esses dois, né? E claro, Santo Tomás, né, que é o mestre dos. Então, vamos começar, né? Na primeira live, eu falei sobre como aproveitar os problemas, né? Era a chamada, vamos dizer assim. Era como aproveitar os problemas para crescer, né? Como material de crescimento. E aí, Rafael? E como material de crescimento. Então, Mirella também está aqui, Ítalo. Então, como material de crescimento, a gente aproveitar essas situações que são situações de dificuldade. E aí o primeiro passo que eu dei lá foi falar sobre a prudência. Então, eu falei lá sobre você deliberar, julgar e preceituar. Se a gente for colocar numa linguagem bem popular, com a licença para sair dos termos técnicos, vamos dizer assim, pensar, avaliar e decidir. Porque a virtude da prudência é um hábito operativo bom que dispõe o sujeito de forma que é a definição do hábito, né? A definição do hábito operativo, né? Disposição estável para atualizar as potencialidades de determinada maneira. Disposição estável para agir de determinada maneira. Então, a virtude da prudência é um hábito operativo bom, que é uma virtude, que dispõe bem o sujeito para a ação e para os passos que antecedem a ação no sentido externo ou no sentido final, vamos dizer assim. Depois, na outra live, eu falei um pouco sobre justiça. Essa primeira virtude, ela, vamos dizer assim, ela se assenta sobre a inteligência, que é a virtude da prudência. Por essa virtude, a gente faz, por exemplo, o que chamam da regulação emocional, a gente toma decisões no nosso dia a dia e etc. Como é que a gente vai fazer para dar os rumos para buscar as nossas finalidades, as nossas metas, né? Então, a prudência lida com os meios. Depois eu falei da justiça. A justiça, ela é a virtude que lida... É a virtude
em que o sujeito tem uma disposição estável da vontade para dar ao outro o que é do outro. Então a justiça ela implica que se tenha um sujeito que tem direito e que haja um débito de outro, né? Vamos dizer assim, vamos colocar assim. Então, como eu dei os exemplos, né, do respeito, por exemplo, né? No respeito, você deve o respeito ao outro. O tratamento afável também, você deve o tratamento afável ao outro por uma questão de justiça. Ninguém é obrigado a ficar aturando suas grosserias, né, suas insolências. Então, a gente foi por aí, e aí a gente falou, né, na consideração do outro, né, a alteridade. Depois que a gente falou na alteridade, a gente foi ainda mais à frente. Boa noite, Cíntia. Boa noite, Vinícius. E aí a gente foi mais à frente e a gente falou sobre amizade. Entraram os bagunceiros aqui na live passada. E a gente falou um bocado aqui, algumas vezes prolixamente, né? E a gente falou sobre amizade, sobre... E aí, lá na amizade, né? Tinha aquela questão de que tem um bem sobre o qual se funda a amizade, porque há uma comunidade ali. E quanto mais duradouro for esse bem, mais a amizade ela se sustenta, né? Então, eu me atrapalhei aqui com o comentário de Vinícius. Eu não sou bagunceiro. Há controvérsias. Mas vamos lá. Então, o amigo, ele é alguém que ama o outro com amor benevolente e comunicado e recíproco, vamos dizer assim. Comunicado e recíproco. Porque você pode ter amor de benevolência com... Boa noite, Nara. Você pode ter amor de benevolência com muitas pessoas por diversas razões. Mas para que isso seja configurado como uma amizade, é preciso que seja amor de benevolência mútuo, comunicado, ou seja, as pessoas precisam saber que há esse amor a ela por ela mesma e não por outra coisa. Por exemplo, não é porque vamos pegar o exemplo dos amiguinhos, né, pequenininhos ali. Não é porque eu posso andar na tua bicicleta que eu sou teu amigo. É porque eu sou teu amigo porque eu sou teu amigo, entendeu? É por causa de você, não por causa de outra coisa. Que aí seria uma coisa que entra muitas vezes na amizade, mas que não cumpre o principal da amizade, que é o que a gente chama da amizade honesta, que é amar o outro não por outra coisa que vai vir dele, outro bem que vai vir dele, mas ele próprio é o bem amado. Então, no caso da bicicleta, né, a gente pode dizer a amizade, aí seria então a amizade útil ou a amizade deleitável, né, que chama, né? Porque você tem um certo prazer ali, então vocês se divertem. Na utilidade existe algo que também deriva ali daquela amizade, mas propriamente a amizade ela é esse amor benevolente mútuo comunicado.
e amando a pessoa por ela mesma. Porque, por exemplo, eu posso ver duas pessoas competindo e eu ter essa benevolência com um deles porque eu quero que ele ganhe, porque eu apostei, vamos dizer assim, apostei naquele jogador lá. Mas aí, então não seria um amor de amizade. Então, a gente passando por isso, a gente chega em hoje agora, né? Então, a gente passou aí por uma virtude que ela está mais assentada na inteligência, por virtudes que estão mais na vontade, mas não é que esteja na vontade e não esteja também conectado isso com a inteligência e etc, etc, né? Porque, por exemplo, não sei se vocês têm isso, mas assim, quando eu encontro alguém, principalmente gente que eu gosto, eu naturalmente sorrio. Boa noite, Maria. Naturalmente eu sorrio. Então, existe um certo gosto ali de estar com aquela pessoa ali. Então, não é uma coisa separadinha assim, né? Há uma integração no homem, mas as faculdades elas são cada uma assim, cada uma é cada uma. Mas elas estão na mesma psique ou na mesma alma, né? E aí então a gente passa para o tema de hoje, né? Que é resistir e avançar. Então eu vou começar lendo uma pequena parte aqui da dissertação de Bruno Vieira Diniz, que é um psiquiatra, e aí a partir daí a gente vai desenvolver o tema, né? Eu acho que hoje vai ser bem interessante. Também eu tô com dois exemplos bem interessantes para colocar, para a gente falar da virtude da fortaleza. E é isso. Vamos ver aqui. Vamos lá. Bom, na parte que Bruno fala da virtude da fortaleza, ele coloca um parágrafo, faz um parágrafo sintético, onde ele diz o seguinte: tanto a virtude da temperança quanto a da fortaleza impedem que o homem se desvie do bem da reta razão. Tanto uma quanto outra impedem que o homem se desvie do bem da reta razão. E aí cabe a gente pensar no seguinte: digamos que, por exemplo, eu tivesse uma filha, e aí essa filha está no colégio, eu preciso ir buscar essa filha no colégio. Vamos dizer que são 12 horas ela termina as atividades lá e eu preciso ir lá buscar ela. E nessa hora que eu vou buscar, aparece meu vizinho, um amigo meu, e me oferece um pedaço de bolo. Bem, pode ser que eu não esteja afim de pegar aquele caminho para poder chegar lá e buscar minha filha, etc. Mas eu preciso fazer isso. Esse é o bem da razão. Enquanto que o bem simplesmente sensível, só, vamos dizer assim, entre aspas, né, só sensível, seria ali parar para comer um pedaço de bolo e deixa a menina lá. Então, seria escolher um bem deleitável saindo da ordem reta que
a razão reta nos mostra. Né? A razão reta, a gente pode, eu gosto de falar de que a razão reta, a gente, para entender, a gente pode pensar em distorcido, né? A razão distorcida seria não ver muito bem. Mas geralmente a gente, quando fala razão, está falando de razão reta. Então vou continuar aqui a leitura desse parágrafo. Eu parei para explicar isso aí, mas vamos lá. Segundo Santo Tomás, a vontade humana, é uma faculdade espiritual, uma faculdade intelectual, ou racional, qualquer um desses nomes serve para falar da vontade, né? O apetite intelectivo ou espiritual. Então, a vontade humana, que é essa faculdade responsável pela nossa escolha. Quando eu olhar para baixo, eu estou lendo o que Bruno falou. Quando eu olhar para cá, eu estou comentando. A vontade humana, que é essa faculdade da escolha. Ela, junto com a inteligência, vai ali, vamos dizer assim, participar desse processo, e ela vai dar a palavra final na decisão que a inteligência é que deve dar qual a decisão correta e a vontade decidir. Então, segundo Santo Tomás, a vontade humana é impedida de seguir a retidão da razão de duas maneiras. Primeiro, quando um bem deleitável a atrai fora do domínio da reta razão. Segundo, quando sobrevém uma dificuldade que afasta a vontade do campo da racionalidade. A vontade, ela escolhe, e ela também move as outras faculdades, né? Por exemplo, se eu quiser agora, eu posso usar a minha imaginação, eu posso evocar memórias e por aí vai. Eu posso pensar sobre algo que eu quero pensar. Então, existe esse querer, esse mover, e também uma coisa que eu não vou falar muito hoje, mas que é uma coisa que eu venho estudando, que é o afeto espiritual, né? Esse afeto também, segundo Santo Tomás, segundo Martinha Chavarria, a partir de Santo Tomás, esse afeto, ele é um afeto da vontade. Enquanto que Hildebrand, ele vai falar que é diferente a vontade e o coração. Mas me parece que Hildebrand, ele vamos dizer assim, vão me linchar, né? Mas assim, tem Martim e tem Santo Tomás aí, né? Parece que Hildebrand escorregou e ele tomou a vontade como uma faculdade simplesmente da decisão, vamos dizer assim, uma faculdade da decisão e da movimentação das outras potências. E ele deixou de reparar que a vontade também é afetiva. Mas então vamos lá, não vou falar disso agora não. Então, deixa eu ver aqui onde foi que eu parei. Eu acho que eu parei no segundo, quando sobrevém uma dificuldade que afasta a vontade do campo da racionalidade, né? Os dois motivos aí pelos quais a vontade humana é impedida de seguir a retidão da razão. Quando um bem deleitável a atrai fora do domínio da reta razão, ou seja, quando por algum prazer, por alguma coisa que seja prazerosa, por alguma coisa que seja deleitável, eu deixo
de seguir a ordem da razão reta e eu me desvio para o prazer. E a segunda é quando sobrevém uma dificuldade que afasta a vontade do campo da racionalidade. O medo, né, por exemplo, quando esse medo ele toma conta do sujeito de tal forma que ele não consegue fazer a ação que deveria fazer, que racionalmente ele vê que devia fazer, que está parecendo as tentações isso. Então, mas as tentações elas têm isso mesmo. Então, o sujeito ele tem medo e esse medo pode atrapalhar ele de fazer algo. E há casos, né, que isso vai gerar coisa grave, né? E aí tem diversos níveis e etc. Mas então é isso, a tristeza também, né? Então vamos terminar esse parágrafo e aí a gente vai ver. O primeiro obstáculo é impedido pela virtude da temperança. Qual o primeiro obstáculo? Vamos dizer assim, não sair quando um bem deleitável atrai a vontade fora do domínio da reta razão. E esse é o primeiro obstáculo, né? Continuar no bem da razão, regulando racionalmente a busca, o desejo e a busca pelos prazeres. Então ele colocou aqui, né, a temperança. Então isso é a temperança. E o segundo, pela virtude da fortaleza, que mantém o homem firme no bem da razão, apesar das dificuldades e dos perigos. E por isso que a fortaleza faz com que a vontade resista ante o bem visto e avance. Justamente. A irascibilidade que é regulada, que é, vamos dizer assim, bem disposta de forma estável pela fortaleza, vai dar essa liberdade para que a vontade ela tenha justamente essa abertura, né? Vamos dizer assim. E para que o homem consiga então agir. Então, mantém o homem firme no bem da razão, apesar das dificuldades e dos perigos. Se a coisa estiver ficando muito abstrata, mas a gente vai chegar no mais concreto. Vão me acompanhando aí. Quando a gente fala, eu vou focar hoje aqui na virtude da fortaleza, mas eu vou também falar rapidinho da virtude da temperança. Quando a gente fala da virtude da temperança, a gente pode falar, quando a gente fala das virtudes cardeais, né, e aí a gente fala da virtude da temperança, a gente pode falar dela especificamente, vamos dizer assim, pode falar dela como de uma forma mais estrita, e aí ela tem os tipos de temperança, que são a abstinência. Tem um autor também que ele fala a virtude dietética, né, a virtude da dieta, a castidade e a sobriedade. Então, eu vou deixar para falar disso na próxima live, porque hoje eu vou falar mais da virtude da fortaleza. Então, mas aí é isso. Então, principalmente essas virtudes aí. Mas existem partes potenciais. O que a gente chama de partes potenciais são virtudes anexas que realizam o mesmo modo da temperança. Qual o modo da temperança? É
a moderação. A moderação no sentido de que o sujeito vai racionalmente aplicar aquilo que é correto com uma certa, não sei se a palavra seria essa, mas assim, uma certa destreza, vamos dizer assim, com uma certa flexibilidade, conseguindo fazer aquilo ali que a razão e a vontade vão dirigir. E isso, na medida correta, da maneira correta, enfim, a coisa pode variar em algum sentido, em alguma medida, porque, por exemplo, num dia de festa se pode comer mais sem perder a moderação. No dia, se você vai trabalhar com coisas pesadas, você come mais de um jeito, e se você trabalha com coisas mais maneiras, você come mais de outro. Depende também da sua saúde, etc, etc. Então, a gente tem esse modo, e a gente tem o apetite, né? A gente tem duas maneiras de colocar então aí, fazer referência à temperança. Uma dessas maneiras é falar do apetite, e aí ela se assenta sobre o apetite concupiscível. Esse apetite concupiscível é, vamos dizer assim, eu vou falar como se fosse um recipiente, mas não é um recipiente, né? Mas assim, é como se fosse um recipiente ali, uma espécie de fonte, de onde saem os gêneros de emoções, alegria, tristeza, ódio, amor, desejo e aversão. Então, esses são gêneros de emoções. Então, por exemplo, na tristeza lá você tem dentro da tristeza algumas espécies de emoções e por aí vai. Então, falado isso, eu vou passar para... Então, deixa eu só terminar isso, né? Então, se você atentar para o modo, então entram certas virtudes ali na temperança, que elas estão, na verdade, no apetite irascível. Estou tentando lembrar agora disso. Deixa eu ver. Isso mesmo. A mansidão, por exemplo, entra na temperança aí. E ela é uma parte potencial da temperança, porque ela modera o desejo de vingança. Ela modera a ira. E então ela se assenta ali sobre o irascível, mas pelo modo dela que ela é colocada na temperança. Porque conta aí, quando a gente vai pegar as virtudes e colocar como virtudes potenciais, o modo. Se a gente considera só aquelas virtudes principais lá, a gente tem, então, não só o modo, mas também elas coincidem em que todas estão no concupiscível. Pronto. Modo e sujeito, que é o concupiscível. Chama de sujeito, é como se fosse assim, né? O sujeito é uma faculdade aqui, como se fosse, não, é isso, né? Mas só que eu estou fazendo com um gesto, né? Um gesto físico aqui, né? A faculdade está aqui, ela é o sujeito, e a virtude, ela é um aperfeiçoamento dessa faculdade, né? Que é esse sujeito. Então, até aí, ok. Modera a comida, a questão da sexualidade também, e não é e como eu falei, né, não é uma questão de mais ou menos, é uma questão de qual o teu estado de vida, né? Tu é casado, tu é solteiro,
E aí dentro de cada estado de vida vai ter uma forma de se viver a castidade. Você é pedreiro ou você é pintor, ou você é escrivão ou psicólogo, médico, a sua dieta ela vai poder mudar também de acordo com isso. Você é motorista ou você não é motorista, ou quando você viaja alguém te leva, isso vai influenciar se você pode beber ou não na festa, por exemplo. Claro, sempre com moderação, mas então é isso aí. E depois a gente tem as partes potenciais, mas eu não vou falar agora não. Vamos então para a virtude de hoje, que é a fortaleza. A fortaleza, ela lida principalmente com os medos, e tem partes potenciais também. Ela lida tanto com o medo quanto com a tristeza. Tem uma definição interessante, não sei se eu separei aqui. Deixa eu ver. Eu acho que não. Mas enfim, eu vou citar agora 2 exemplos aí, a gente vai ver. Então, a paciência ela está dentro da fortaleza e a coragem está dentro da fortaleza. Uma é uma virtude em que você, pelo menos predominantemente, mais a gente vê esse movimento de avançar, né? Você vai combater o mal por causa do bem, para se chegar ao bem, enfrentar, combater. E a paciência, você vai resistir no bem, apesar dos sofrimentos. Então acho que isso aí vai dar pra gente a ideia lá do resistir e avançar que eu coloquei, né? Também então lida com a dificuldade, né? É uma forma também da gente dizer. Então, atacar e resistir, né? Segundo Martin, atacar é uma coisa importante na fortaleza, mas o ato principal é o resistir. A esperança também. A magnanimidade está dentro da fortaleza, ela vai ter essa grandeza do ânimo, né, para poder buscar as coisas grandes. Então, dito isso, de uma maneira um pouco rápida, vamos então para os exemplos, porque a gente gosta de exemplos, né? Então, mas fechando aqui pelo que Vinícius falou, atacar, chocou, né? Atacar. Eu vou falar disso aí na a esperança, né? A esperança vai ser moderada tanto pela humildade quanto pela magnanimidade, né? A humildade vai frear para que não busque aquilo que não deve buscar de forma que não deve buscar. A magnanimidade para que não desista do que não deve desistir, para que se busque a perfeição. O magnânimo ele quer levar o aperfeiçoamento, ele quer levar a perfeição até o fim. Ele quer chegar. Mas o magnânimo ele não é soberbo, é bom a gente tomar cuidado para não confundir isso aí. Então, mas vamos lá, né? A noção é essa, coisa deve estar sempre de acordo com a reta razão, sempre de acordo com o bem. Nunca deve estar
distorcido. Se você vê, fulano é muito corajoso. Corajoso para quê? Corajoso para fazer besteira e correr risco de morrer. Não é virtude. É vício. Você só pode correr o risco de morrer de forma virtuosa se for preciso. Ou seja, vai salvar alguém, vai dar testemunho da fé, né? Você vê ali, você vê Santo Estevão, ele levando as pedradas ali, né? E ele ainda pede para perdoar os algozes, né? Você vê teve agora um ataque numa escola e a professora entrou em luta corporal com o cara lá que estava lá para fazer a desgraceira toda lá. Ela entrou em luta corporal com ele por um bem maior. Ela entrou por um bem maior. Então, ela não foi lutar com ele porque ela queria se livrar da vida dela. Ela não foi lutar com ele porque ela queria um pouco de adrenalina, né? Eu não estou dizendo que a adrenalina seja ruim, mas assim, quando ela coloca a tua vida em risco, e aí eu estou falando de colocar em risco mesmo, tipo, não no sentido de, por exemplo, sair de casa é de certa forma colocar a vida em risco, mas vamos ver, né? Isso é uma coisa normal, a gente precisa sair de casa, e eu não estou falando nem do corona, né? É uma coisa também a se considerar, também o corona, mas eu não estou falando disso não. Eu estou falando dos tempos mesmo, quando está tudo normal mesmo. Sair de casa é perigoso, né? Você pode ser assaltado, você pode sofrer um acidente, etc. E aí aqueles que têm mais uma espécie de medo irracional, por favor, não peguem isso dessa forma. A questão é que há um risco sempre que a gente não consegue conter. Então a gente precisa aceitar o risco e tomar os cuidados para que não aconteça. Mas então, lá na escola, a mulher, a professora que entrou em luta corporal com o meliante que chama, enfim, com o cara lá, ela estava querendo defender as crianças. Então, ela estava... e aí vamos falar de atacar, né? Atacar o que? Atacar o mal. Bem, eu não estou dizendo que era para ela eliminá-lo, mas ela precisava... e também não estou dizendo que se isso viesse a ser necessário, ela não poderia fazer, vamos dizer assim, né? Eliminá-lo, eu quero dizer, correr o risco de matar ele. Mas a questão ela estava se arriscando por um bem, e ela estava ali em luta pelo bem. Então a fortaleza a gente pode dizer que é a virtude da luta e da resistência. Pronto, né? Magda Arnold, ela diz que ela chama de emoções de luta, alguma coisa assim. São essas emoções que os gêneros são esperança, desesperança, medo e audácia e a ira. Então, o medo, explicando rapidinho o que é o medo, o que é a audácia, o que é a esperança, o que é a desesperança e o que é a ira, né? A ira eu falei já, o apetite de vingança. Então vamos para... Na ira você sofreu um mal e você quer
uma espécie de justiça, uma restituição da ordem. No medo, você está diante de uma ameaça, de um mal, e você está pronto ali para pensar em alguma solução ou fugir, enfim, você está pronto ali para essa defesa, vamos dizer assim, ou essa fuga. O medo, ele é despertado diante do que você julga perigoso. Nem sempre esse medo ele é racional, nem sempre ele é proporcional, e nem sempre a ação é de acordo com o que deveria ser, que é de acordo com a reta razão, que a gente falou da prudência, né? Então o medo é esse mal como uma ameaça. A audácia é o mal como uma ameaça a ser destruída, vamos dizer assim, ao ser retirada, ao ser destruída. Destruída ficou bem pesado, né? Ao ser retirada, vamos dizer assim, né? Ao ser atacado, o mal a ser atacado. Quando eu falar no mal a ser atacado, nunca pensem na pessoa, porque a pessoa é um bem. Se ela estiver naquela situação fazendo o mal, ela pode ser que ela vá junto, vamos dizer assim, por causa disso, para um bem maior. Então a questão é sempre o bem maior. E aí, o bem maior, justo, a coisa correta, na reta hierarquia. Então, eu me perdi um pouco agora. Tem o medo, tem a audácia, a esperança ela não se refere ao mal, né? O medo e a audácia se referem ao mal. O objeto formal é o mal, né? A audácia vai ser esse movimento para atacar o mal, e o medo, esse movimento para fugir do mal, para buscar ajuda, etc. Já o desespero e a esperança, ou melhor, a desesperança, fica um nome, vai dar para entender melhor o conceito do que falar de desespero. A desesperança e o desespero, a esperança e a desesperança, elas se referem ao bem. O bem difícil de se alcançar. Você precisa fazer esforço para poder chegar a alcançar esse bem. E então, quando você vê esse bem, quando você estima que esse bem é possível de se conseguir, você tem esperança. Quando você estima que esse bem é impossível de se conseguir, você tem a desesperança. Então, a fortaleza, ela vai moderar esses gêneros aí de paixões, deixando o caminho bem pavimentado para que a inteligência possa comandar a vontade, e que as potências que forem preciso se atualizarem para a ação, possam se atualizar da maneira correta, de acordo com a reta razão, e não se desviar daquilo por causa da dificuldade, por causa do medo, por causa da tristeza, etc. Então eu falei agora, principalmente, vamos dizer assim, de uma forma geral, e deixa eu dizer mais algumas coisinhas. A segurança, de certa forma, a segurança ela é uma ausência de medo. Então, é importante que o sujeito ele
saiba das próprias capacidades, para que ele não fique inseguro sem que deva ficar inseguro. Quando ele deve ficar inseguro mesmo, pode ser que seja o caso de pedir ajuda, de desenvolver alguma habilidade, etc. A confiança, ela tem a ver com a esperança. Tem a ver com a esperança, se eu não me engano, Martin define assim, né, como uma esperança firme. E não lembro se é citando Santo Tomás, mas muito fácil que seja. Uma esperança firme de uma esperança firme em que o sujeito confia na própria capacidade e ele confia também em outros, incluindo Deus, porque é dito o seguinte: aquilo que se pode por um amigo, de certa forma se pode por si mesmo. Eu respondi a questão do atacar, Nara. Sim, a coragem é uma virtude, né? Quando ela está de acordo com o bem, ela é uma virtude. E coragem vem de coração, né? E o coração para nós da psicologia atomista não é somente esse coração aqui, né? Essa coisa muscular, mas tem um significado muito mais profundo, que não é esse coração. O coração, ele tem um significado tanto pode ter um significado tanto de mente, se não me falha a memória, mas ele é usado muito para significar a afetividade. A afetividade tanto sensitiva, ou seja, as emoções, quanto a afetividade espiritual, que são respostas aos valores. Então, dito tudo isso, né, de uma forma mais geral e citando alguns exemplos, vamos pegar também o exemplo de Jerome Lejeune, né? Esse cientista que descobriu a trissomia do cromossomo, eu esqueci agora, o cromossomo 20, cromossomo, eu não lembro mais qual, mas é uma trissomia, né? Devia ali ter 2 e tem 3. E é o que resulta vamos dizer assim, em que a pessoa tenha a síndrome de Down. É o cromossomo 21. Ah, certo, cromossomo 21. Então tem uma trissomia, ele descobriu a trissomia no cromossomo 21 como sendo a causa da síndrome de Down. Ok, grande virtude intelectual, esse homem é muito inteligente, vamos bater palma para ele. Mas não é isso que eu quero falar agora. Vamos mais à frente. Ele teve essa descoberta e ele era um grande cientista. Ele teve essa descoberta, vamos dizer assim, tornada pública. E quando ele tornou essa descoberta pública, houveram iniciativas para que contrárias à vontade dele, para que conseguissem detectar a trissomia para matar a vida intrauterina daquele que tivesse a trissomia do cromossomo 21. Então, aí a gente vai chegar na fortaleza. Então, Jerome, ele foi firme, corajoso, e ele fez um discurso que o fez perder
prestígio, o fez perder espaço, porque os colegas dele, talvez os grandões de lá, né, no sentido de dinheiro ou de poder, não suportaram que ele denunciasse que aquilo que estavam fazendo era uma aberração, que estavam transformando algo que era para ser a favor da vida em algo contra a vida. Então, Jerome é um exemplo de homem forte, porque ele não abriu mão da defesa dos indefesos, ele não abriu mão de suas convicções por medo. Ou ainda, eu vou falar aqui no medo por causa eu estou falando mais da fortaleza, mas também não abriu mão de fazer a defesa daqueles que precisavam, não abriu mão disso por fama também. Não abriu mão por fama, não abriu mão por medo de possíveis ameaças e etc, né? Então, depois que ele já tinha saído desse meio por causa de o pessoal não querer ele, né, vamos dizer assim, tinha saído do meio por o pessoal não querer ele. Depois de um tempo, ele foi chamado pelo então Papa João Paulo II para o Vaticano. O Vaticano tem cientistas, né? Tem uma academia de ciências, né? Então ele foi chamado para lá. E sempre as virtudes, elas estão em seu perfeito grau mesmo, para se chamar de virtude, elas estão sempre ligadas ao amor ao bem. Elas estão sempre ligadas à bondade. A virtude, ela está sempre ligada à bondade. E a bondade está sempre também em sintonia com a verdade. A bondade está junto com a verdade e a verdade está junto com a bondade. Se eu não me engano, era Edith Stein que dizia que você não deve acreditar que seja verdade aquilo que não seja amor e acreditar que seja amor aquilo que não seja verdade. Essa frase é uma frase de difícil compreensão, muitas vezes, mas é uma frase em que mostra a unidade entre verdade e amor. Belo exemplo, né? Nara colocou aqui, a Amanda colocou que essas histórias me fazem querer levantar e lutar para mudar o mundo. E aí, claro, a gente quer, né, mudar as coisas e etc. Eu também tenho vontade de mudar as coisas. Mas pode chegar um dia em que a gente tenha que se sustentar pacientemente ante o fracasso aparente. Porque por a gente não ter conseguido fazer o que a gente queria. E outras pessoas elas podem fazer, elas podem fazer aquilo que a gente queria. A gente também pode cooperar com outras pessoas. Tem isso também. Vamos lá, Álvaro, vou te dar um exemplo concreto. Eu estou numa sala de aula em que todos desprezam a verdade e a sã doutrina. E o professor achincalha a fé. É temeridade retrucar? Não. Por que seria? Tu está defendendo aquilo que tu acredita. Isso não é temeridade, ué. Porque seria temeridade. Agora,
você vai ter que julgar aí qual a hora de falar, qual a hora de não falar, por exemplo, né? Você que eu falo é o geral, né? Que eu sei que tu não estás mais na graduação agora. Então, eu exponho minha fé na faculdade e retruco. Sim, você está no seu direito. Principalmente quando a tua fé é atacada. Quando a tua fé é atacada, tu estás no teu direito de retrucar. Aí é preciso que a gente veja a hora, o modo de retrucar e etc. Não tem uma receita para dar, não. Eu retrucava. Eu retrucava e eu pensava muito em alguns colegas, sabe, que poderiam estar ali engolindo aquilo. Mas aí tem toda uma medida da coisa, vamos dizer assim. Às vezes você só precisa expor e deixar, né? Não vai adiantar você prolongar muito a discussão e etc. Porque quando as pessoas não estão abertas a isso, fica difícil, né? Eu queria, por último, tratar da paciência. Tratar da paciência porque essas lives, elas foram inspiradas em pedidos que vocês colocaram aqui na caixinha, né? Teve gente que pediu sobre amizade, teve deixa eu ver, a questão lá das dificuldades. Eu perguntei se vocês queriam, vocês falaram. Deixa eu ver o que mais. A Fortaleza, sim. Uma pessoa pediu para falar sobre constância. Então, não vou deixar de falar naquilo justamente que foi a sugestão da live, né? Então vamos falar aqui um pouquinho sobre a constância. Bom, na inconstância, enquanto eu vou abrindo aqui, eu vou falando um pouquinho. Na inconstância, o que é que acontece? O sujeito, ele larga do bem que ele tinha decidido perseguir, praticar, alcançar. Ele larga desse bem, se desviando, né? Larga desse bem, se desviando do bem, ficou um pouco redundante, mas assim, ele larga do bem que ele já tinha decidido prudentemente não largar, por uma vamos dizer assim, pode ser por medo do trabalho, pode ser por causa dos prazeres, mas a questão é que ele tem esse afastamento do bem que ele devia estar lá nele, né? Vamos então aqui eu vou ler um pedacinho aqui da dissertação de Bruno, que é uma dissertação que eu consulto bastante, porque tem as citações tudo direitinho e tal. Você quer ir lá na Suma Teológica, já vai com a citação, né? Coloca lá Ctrl F, coloca lá e vai. Bom, a paciência, ela tem a ver com suportar tristeza. Paciência tem a ver com suportar tristezas, suportar sofrimentos. Então, comecemos por isso, né? Quando a gente está fazendo um determinado trabalho, existem os sofrimentos
em que a gente precisa passar para conseguir alcançar, para conseguir chegar ao final, né, desse trabalho. Então, existe uma tristeza ali por essa demora, existe uma tristeza pelo esforço, vamos dizer assim, que pode haver, né? Então o paciente ele suporta bem isso, sem largar do bem. Ele resiste no bem ante os sofrimentos. Então o paciente ele é tipo nível hard, né? E aí Bruno coloca aqui assim: as virtudes chamadas de longanimidade e constância podem ser englobadas na virtude da paciência. E ele segue: a longanimidade é a virtude que confere o ânimo de tender para algo que está distante no tempo. Está distante no tempo. Lembra que a gente usa muito esse sentido, né, da paciência, né? Tenha paciência. Tipo assim, né? Espere. Ela pode ser englobada na paciência na medida em que um bem afastado no tempo implica por si mesmo uma certa tristeza a ser suportada. E aí agora vai para a constância, que é o que me foi pedido. Já a constância é a virtude que leva a, abre aspas aí para Santo Tomás, leva a persistir firmemente no bem contra a dificuldade que provém de qualquer obstáculo externo. Que está na Suma Teológica, segunda, questão 137, artigo 3. E eu acho que tem um R aqui, eu acho que pode ser o respondeu. E aí, sigamos, né? Ela pode ser considerada como parte da perseverança e como parte da paciência, na medida em que essa consiste numa constância diante das tristezas. Boa noite, Duda. Uma constância diante das tristezas. Aí vejamos a seguinte passagem em que Santo Tomás esclarece isso. E aí eu não vou levar até a perseverança não, tá, pessoal? Mas a perseverança, ela leva, o sujeito ele vai até o fim, né? É a paciência até o fim, vamos dizer assim. É a perseverança, é a paciência até o fim. Eu vou ler o pedacinho aqui que tem aqui. A perseverança é a última virtude integrante da fortaleza. Ela se refere à capacidade de resistir aos males longamente enquanto necessário até o atingimento do bem. Certo? Pronto, isso aí foi o que Bruno colocou aqui. Está na segunda também, da Suma Teológica. E aí voltando para pegar a citação de Santo Tomás que está antes disso aqui, que é depois que fala da constância, né? Falou da longanimidade e da constância. Para a gente ir encerrando, pode-se englobar sob a mesma razão de mal que causa tristeza, tanto o bem diferido, que diz respeito à longanimidade, ou seja, tá longe, né? O bem está longe, quanto o esforço que se tem de fazer para perseverar no cumprimento de uma boa obra, o que diz respeito à constância. Desta forma, tanto a longanimidade quanto a constância ficam englobadas na paciência. E é interessante também notar que paciência essa palavra, se não me engano a palavra é patos, né? É a mesma palavra que a gente usa inclusive para patologia. E patiens, né? Essa palavra ela tem a ver com sofrer, tem a ver com sofrer. Tanto é que também paixão
se usa em sentido, às vezes, tanto se usa em sentido de emoção, vamos dizer assim, quanto também se usa num sentido de... tem um sentido que se usa que é no sentido de doença, né? Sofre. Paixão vem de pássio. Então, continuando, né? Desta forma, tanto a longanimidade quanto a constância ficam englobadas na paciência. Tanto assim que Cícero define a paciência como a tolerância voluntária e prolongada de provas árduas e difíceis por um motivo de serviço ou honestidade. Dizendo árduas, ele quer aludir à constância no bem. Quando diz difíceis, se refere à gravidade do mal que diz respeito especialmente à paciência. O adjetivo prolongado se refere à longanimidade, pelo que coincide com a paciência. Na hora disso aqui, né, que eu falo no vídeo da procrastinação sobre perseverança, sim. Tá lá no canal do YouTube. Coloca aí psicólogo Álvaro Rodrigues, pronto, tá no canal do YouTube. Então, dito tudo isso, fica o seguinte, né? A gente não precisa decorar também necessariamente todas as virtudes, e nem eu falei de todas as virtudes aqui. Mas o modo da virtude, né, é atacar, combater, né? Vamos colocar assim, lutar e resistir, né? A fortaleza, e o resistir também vai ser, de certa forma, né, uma espécie de luta, né? E o resistir, ele vai ser o ato, segundo Martim, o ato principal da fortaleza. Resistir no bem quando não se pode vencer o mal, mas ainda assim resistir no bem. Quando não se pode vencer no sentido de retirar o mal, que é como no martírio, por exemplo, né? Eu não vou diferenciar muito aqui entre a fortaleza infusa e a fortaleza adquirida. Eu vou ficar esses exemplos que eu falei aqui, né? Eu não vou diferenciar agora. Mas agora no final eu quero falar também sobre a questão da fortaleza adquirida. Como se adquire a fortaleza, né? É uma coisa interessante de se falar. Como se adquire a fortaleza? Se adquire a fortaleza e outros hábitos fazendo atos de acordo com esses hábitos. Aquela coisa de finja até ser. Esqueçam esse negócio de finja até ser. Vamos dizer assim, essa frase ela é muito chata. Mas assim, se você ler essa frase no sentido de que finja até ser, não é finja, porque na realidade isso é que lasca a frase. É faça, haja voluntariamente, se esforce até ser, vamos dizer assim. Quando você se esforça, você já está sendo ali. Quem você se torna quando você age? Então, quando você age bem, você já se torna, de certa forma. Mas a questão é ser, no sentido que eu falei aqui, eu estou falando de você ter um hábito operativo bom, que é uma virtude. Lembrando, o hábito operativo bom é uma virtude e hábito operativo mau é um vício. O que enfraquece o vício é a não prática do vício e a prática da virtude contrária. O que enfraquece a virtude ou que faz perder, vai depender se vai se perder com um ato ou com vários, depende da virtude. Nesse caso aqui, as virtudes adquiridas geralmente não é um ato, né, só que vai fazer, não é um ato de impaciência que vai fazer o sujeito parar de ser paciente. A paciência é adquirida. Então, praticando o ato da virtude e não praticando o ato do vício. Eu sei que parece uma coisa muito simplista, mas não é. E tem o seguinte, eu estou falando não é simplista de minha parte falar dessa forma, porque é isso mesmo, entende? É simples,
É simples, o negócio é fazer, mas é simples. Então, esquematicamente aqui a gente tem como é que se vence um vício. Prática da virtude contrária, não prática do vício. Como é que se adquire uma virtude ou que se faz crescer a virtude? Não prática de atos contrários à virtude, prática de atos de acordo com a virtude. Atos mais intensos fazem com que a virtude cresça. Atos mais frios, atos mais frios, atos mais sem uma vivacidade, eles têm um efeito menor. A teoria é fácil, o difícil é a prática, justamente. E Martin vai trazer no livro dele, né, o pessoal da psicologia aí, tem gente aí que já saca, já tem, mas Martin no livro dele aqui, né, ele vai falar da graça. Porque é dito aqui no livro que o La Praxis, né? La Praxis de la Psicologia e seus níveis epistemológicos, de Martin, o que é que o psicólogo colocou aqui no livro dele? Que dar uma pedagogia moral e esperar que o sujeito possa cumprir perfeitamente sem o auxílio da graça pode chegar a vir a ser danoso, porque o sujeito pode não suportar e ter uma desesperança. Mas com o auxílio da graça, aí a coisa muda. Você vê aí Lejeune, Jerome Lejeune, você vê aí Maximiliano Maria Kolbe, e aí aquela fortaleza ali, eu acredito que aquela fortaleza ali, a gente possa dizer que ela é uma fortaleza infusa, ou seja, não é uma coisa natural, é uma coisa sobrenatural que ele tinha. Ele deu a vida por um pai de família, Maximiliano Maria Kolbe. Era um padre que trocou de lugar com um pai de família. O cara estava lá aperreado. E agora, o que é que eu vou fazer? Minha família, tudo mais. Maximiliano Maria Kolbe, você quer trocar comigo? Quero. Trocou com ele. Maximiliano morreu no lugar do cara. Não é suicídio. Isso não é suicídio. O suicida, ele quer tirar a própria vida para fugir. Maximiliano Maria Kolbe não fugiu. Ele, na verdade, fez o contrário. Ele enfrentou por um bem. Então, essa é a grande diferença do suicida para o mártir. É o porquê ele morre ou porquê ele se arrisca a morrer. Eu não estou querendo, em momento algum, desvalorizar o pessoal que sofre e que precisa de ajuda mesmo. Procurem um profissional, me procurem um outro psicólogo, enfim. Peçam ajuda para a família, para os amigos, enfim. Veja como você vai poder se virar. Mas você precisa buscar uma melhora, né? Lá no vídeo sobre a prudência eu falei sobre isso. Às vezes buscar a melhora é pedir ajuda. Você não está conseguindo fazer muita coisa. Nara falou uma coisa aqui. Tem um monte de comentários aqui, né? Eu vou ler alguns ainda. Eu não vou passar mais de 15 minutos ainda aqui. É legal a gente conhecer os vícios contrários teve o agradecimento de Vinícius aí também. Valeu, Vinícius. É legal a gente conhecer os vícios contrários às virtudes, então. Pode ser interessante. É interessante. Porque você pode
detectar quando você está indo... Por exemplo, a precipitação é contrária ao ato da deliberação, lá na prudência. Então, quando você não para pensar, vamos dizer assim, e toma uma decisão de qualquer jeito, você está sendo precipitado. E aí, quando você sabe que está sendo precipitado, sua inteligência sabe. Então, você sabendo, é mais fácil de você dizer, eu estou sendo precipitado se eu tomar a decisão assim. Espera que eu vou parar para poder pensar. Vou pedir um conselho, etc, etc. Então, isso é interessante. Há livros sobre virtudes e eu também posso falar mais também sobre virtudes. Já melhorei muito. Ouvir Álvaro todo dia é uma maravilha para crescer e melhorar os hábitos. Minha irmã aqui, que mora na mesma casa que eu. A mais bela, a coisa Vinícius aqui, a coisa mais bela da graça é que ela faz com que vivamos ao modo humano a vida divina. Ele foi um herói, de fato. É uma história assim, Maximiliano Maria Kolbe. Ele é canonizado, né, pela Igreja Católica, São Maximiliano Maria Kolbe. E Viktor Frankl cita ele, se eu não me engano, lá no Em Busca de Sentido. Ele fala de Maximiliano Maria Kolbe lá no Em Busca de Sentido. O Em Busca de Sentido, que é um livro que eu gosto muito. Tenho minhas críticas a Viktor Frankl. Mas é um livro que é interessante. O meu está emprestado, mas pretendo pegá-lo de volta. E a gente pode também pensar em Viktor Frankl. Viktor Frankl, ele Yves Studart, né, que é um professor que ele é, vamos dizer assim, bem frankliano. Ele fala que Viktor Frankl sabotava eutanásias, né? Será que ele não podia ser pego sabotando eutanásias? Né? Eu mandava ele fazer eutanásias lá no hospital. Ele era psiquiatra, né? Ele trabalhava lá, não lembro se ele trabalhava como psiquiatra ou como neurologista. E ele sabotava eutanásias. Então, em favor da vida, Viktor Frankl sabotava eutanásias. E ele corria o risco de ser pego. Aqui no Goiás tem um santuário dele, Jardim da Imaculada. Legal. Quando tu fala, se não me engano, ou se não me falha a memória, eu rio aqui, porque tua memória dificilmente se engana. De fato, modéstia à parte, como diz Ariano Suassuna, eu sei que vamos dizer assim, não é muito bom ficar se elogiando não, mas eu tenho uma memória muito boa, né? Então, eu tenho uma memória que grava essas coisas aí, pelo menos gravam fáceis. Então, pessoal, posso ir? Embaralhei mais ou organizei mais a cabeça de vocês aí? Sexta-feira que vem, tem a última live do mês, que vai completar essa série de lives, né? Que vai ser sobre a virtude da temperança. Essa é muita humildade, meu filho. É muita humildade, viu? Então é isso. A live vai ficar gravada, não sei por quanto tempo, até quando, não sei. Mas vai ficar gravada aí, vai ficar gravada aqui no Instagram e vai para o YouTube. Beleza? O cara é humilde, foi o melhor comentário. Valeu. Tchau, tchau e fiquem com Deus e até a próxima.